Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. A Corte Paranaense possui 120 desembargadores e nesta edição você vai conhecer um pouco da história da desembargadora Joeci Machado Camargo. Olá, desembargadora, obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui com você. E é sobre ela que a gente fala hoje, justamente que está na magistratura desde 1986. Desembargadora, o que lhe motivou a ser juíza? Muitas coisas, mas na realidade, se eu for buscar na história, que isso eu vim saber bem, um bom tempo depois, é na história da minha mãe. A minha mãe conta que quando ela foi até, digamos, Santo Antônio da Platina, se não me engano é Santo Antônio da Platina, assim. E ela foi até lá com meu pai e tinha as duas meninas, a minha irmã mais velha, a Joedi e a Joeni, e ela estava grávida na época. E ela chegou lá e o meu pai era representante de produtos farmacêuticos e foi buscar uma certidão no fórum. E ela ficou no carro. Ele demorou um pouco, quando ele retornou, ele disse assim, nossa, quem me atendeu foi uma juíza. Aí a minha mãe, naquela simplicidade dela, disse assim, mas como juíza? Não existe juíza mulher. Não, é uma juíza. Aí ela disse assim, nossa, pôs a mão no ventre e ela estava grávida. Ela disse, então, se for menina, vai ser uma juíza. E aí meu pai na época disse assim, imagine, eu quero formar ainda um time de futebol, já temos duas meninas, imagine, vai ser homem. Ela disse, se for menina, haverá de ser uma magistrada. Ela estava grávida de mim. Então, na realidade, a realização da magistratura é o sonho da minha mãe. É uma profecia. Por mais que eu pudesse escolher qualquer outro caminho, eu iria concluir a magistratura. Eu iria concluir o concurso, eu ia chegar a ser magistrada. Porque este era o desejo dela. Ela profetizou ainda quando eu estava no seu ventre. E na minha época de criança, aquele ídolo que eu tinha da justiça, do dever, do direito, na realidade, se apresentava na figura de um grande mestre, do Dr. Nelly Lopes Casale, hoje já falecido. Isso aconteceu num programa infantil que eu assistia todo domingo e num determinado momento apareceu o Dr. Nelly falando sobre direito, sobre justiça e aquilo me chamou muito a atenção. E também não só por isso, mas também pela história de vida, pelas dificuldades e aquele interesse em você fazer parte de um contexto de ajudar o próximo. Então isso me fez ir para o direito e ter a certeza de que ser advogado era o que eu tinha como mente de profissão. E o que levou a senhora a se tornar uma juíza? É muito diferente quando a gente advoga, mas a ingressar na magistratura, como é que surgiu esse sonho? Eu já advogava há algum tempo e eu também era defensora pública. Naquela época era da Secretaria de Justiça, não havia a instituição Defensoria Pública. E eu atendia o sistema penitenciário. Então, eu era advogada da Penitenciária Central do Estado. E lá eu tinha mais de 300 Josés sob minha responsabilidade. E naquele trabalho de você buscar o direito da família, do preso, né? Você fazer com que ele fosse assistido, não só na remissão de pena, não só naquela situação dele dentro do presídio, mas também da própria família que o visitava, levando as suas dificuldades. Isso despertou, na realidade, aquele interesse de você fazer parte da justiça como um todo. Lendo sentenças, a gente lia muito sentença de pronúncia naquela época, muitas vezes as sentenças que vinham do tribunal do júri e muita revisão criminal, e aquilo vai despertando em você aquela vontade de ser magistrado. Foi assim que começou. E como é que foi o início da carreira? Conta um pouquinho pra gente do concurso, como é que foi essa trajetória? Eu fiz 2 concursos. Eu passei no segundo. No primeiro eu fiquei na sentença criminal, e no segundo é que eu acabei concluindo a etapa, já estava mais madura. Sempre digo assim, quando você faz um concurso e você tem dificuldade naquela primeira etapa, você amadurece, porque não só pelo fato de você estudar, mas para você passar de novo por aquela situação. Então você vai amadurecendo. E eu acabei passando no concurso,
Para mim foi uma surpresa muito grande, porque na época eu me lembro que eu recebi a notícia que tinha passado, na realidade eu tinha comigo que não tinha passado. Eu recebi um telefonema, isso era tarde da noite já, devia ser umas quase 8 horas da noite, tinha terminado a prova oral, eu já tinha feito no começo da tarde, e recebi um telefonema dizendo assim, olha, Joyce, venha, vamos comemorar, estão todos os seus colegas aqui do concurso, e já saiu o resultado. Eu disse, mas eu não vou poder, porque eu tenho um filho, estou fazendo a jantinha dele, do meu marido que acabou de chegar. Não, mas venha, Joyce, todo mundo venha, Joyce. Eu disse, não vou poder. Aí, mas transmita a todos, né, meu abraço, tudo. Daí o Nilson pegou e disse assim, olha, Joyce, amanhã você tem que estar aqui na corregedoria, às 9 horas da manhã, para você escolher a tua comarca. Eu disse, não entendi, por que eu tenho que estar aí às 9 horas da manhã? Não é porque você passou em 12º lugar. Aí aquela festa, aquela alegria, só que daí você desperta, tipo, como? E agora? Porque enquanto é um sonho de você ser juiz, vem daí, nasce a partir daquele momento a responsabilidade. Você vai dirigir a vida das pessoas. Você vai trabalhar não só com os direitos éticos, mas com os direitos morais. Você vai trabalhar com o direito da família, com o direito da criança, com a proteção do idoso, com o crime, com a família como um todo. Principalmente que naquela época também nós atuávamos na Justiça do Trabalho. Aí vem aquele impasse, e agora como é que vai ser? Aí passou a alegria, aí vem, e agora? Primeiro dia na comarca, fui para Apucarana, chego lá, era o juiz substituto que estava lá, e eu cheguei, puxei a mesinha do lado dele, era o Dr. Rubens Bittencourt, eu disse, posso sentar do seu lado? Ele disse, você tem a tua sala. Eu disse, não, mas eu quero aprender. Aí ele disse, mas como? Eu disse, eu sempre fui advogada. Passar não que significa que eu saiba tudo. E eu me lembro que eu não sabia, veio uma carta precatória para eu despachar, e eu não sabia que era só colocar cumpra-se, servindo esta de mandado naquela época. Então aprendi, sentada do lado dele, a despachar, aquele comprometimento que você tem com as partes, aquela urbanidade que você tem com os advogados, aprender muito a ouvir, que é o principal, né? Ouvir, para que você possa ser assertiva na tua decisão, assertiva na hora de você conduzir uma audiência. Esse foi só o primeiro desafio, desembargadora Joyce. E os enfrentados hoje? O que mudou de quando a senhora ingressou na carreira quando magistrada, como juíza substituta, para hoje, que a senhora é desembargadora da Corte Paranaense? Na realidade, foram muitos desafios. Todos os dias da vida de um juiz é um desafio. Porque a carreira do magistrado é um sacerdócio. Na realidade, ele é uma pessoa solitária. Ele fica muito absorvido no processo, procurando dar o melhor de si. E na época, digamos assim, até 6 anos atrás, mais ou menos, os juízes não tinham toda a estrutura que tem hoje. Então, eu não tinha sequer um assessor jurídico. Então, enquanto magistrada do primeiro grau, o que eu tinha? Eu tinha que eu mesma fazer as minhas sentenças, os relatórios e tudo mais. Nem sequer eu tinha alguém para me ajudar a fazer pesquisa. Na realidade, quem ajudava a minha pesquisa quando eu precisava era meu marido, que havia se aposentado. E aí, então, ele fazia todas as pesquisas para mim. Mas, na realidade, eu não tinha a estrutura que hoje o judiciário tem. Nosso processo era totalmente no papel, livros e livros, né? Altos e altos. Você passava horas e horas com aquela pilha de processos, às vezes processo de carrinho, que você tinha que sentar ou numa mesa muito grande ou no chão para espalhar e abrir todos os processos ao mesmo tempo e você marcar para fazer a sentença. E na época, ainda quando eu estava lá no começo, era máquina, era Hamilton, era Facite, depois veio a IBM, para depois vir o computador. E hoje nós temos até mesmo voice, você pode fazer tudo pelo sistema de voice. Então hoje a situação, penso que para os magistrados é completamente diferente. Porque hoje você tem uma abertura maior.
não só de pesquisa, hoje o processo é eletrônico, hoje nós temos quase todo mundo virtual à tua disposição, é muito mais fácil, não existe um comprometimento de tempo. O tempo hoje te favorece muitas vezes. E naquela época o nosso tempo era quase todo absorvido pela pesquisa, em livros, estudos, muito papel, muito papel, muito papel, e hoje nós não temos mais isso. Facilita o trabalho hoje por a gente não ter todo esse papel, como a senhora falou, né? Tem mais agilidade, tem a tecnologia a favor, mas a questão de julgar, da responsabilidade que a senhora falou no início da entrevista. Hoje penso que a justiça está muito rápida, muito célere, porque ela é processo eletrônico, você responde aqui, o juiz já sabe lá, o juiz despacha ou sentencia, o advogado já, imediatamente ele vai ter conhecimento. Então é muito rápido, então era muito demorado antes. Só que eu penso que aquele contato que você tem, o contato com a parte, a audiência mesmo, eu gosto da sala de audiência. Tanto que eu não deixei de ser um magistrado do primeiro grau. Eu continuo, muito embora esteja no segundo grau, eu continuo fazendo audiências e continuo tendo contato com as partes através de um outro programa. A senhora vem de uma vida, de uma origem humilde. Essa experiência, que bagagem trouxe para a tua vida hoje desempenhando na função de magistrada? Se você entrar no meu gabinete, o primeiro quadro que tem no meu gabinete é um ofício de 1967, se não me engano, assinado pelo deputado Olívio Gabardo, deputado federal à época, e que me concediu uma bolsa de estudos. O meu maior sonho era estudar no colégio particular, na época era colégio vocacional, londrinense, no Instituto Filadélfia. Eu tive a oportunidade de estudar no melhor colégio de Londrina com bolsa de estudo. Na época, a bolsa de estudo, você tinha que ter média 8. E eu sempre mantive a minha média. Isso, na época, eu tinha um caderno, tinha um livro, as roupas que nós usávamos eram geralmente de segunda, ou seja, de pessoas que entregavam para nós. O sapato, minha mãe comprava, quando comprava para uma, não comprava para outra, não tinha dinheiro para levar o sapato para consertar no sapateiro, então o buraco da sola do sapato, ele era coberto por um papelão, e a gente então não cruzava nem as pernas para não mostrar o buraco do sapato. Então era mais ou menos assim. Então, hoje, para mim, eu digo assim, de lá para cá, tem um significado muito grande. A vida inteira eu estudei de bolsa de estudo. De pessoas que me ajudaram e ajudaram a minha família, que eu sequer conheço o nome, nem sei quem são. Então eu tenho um compromisso com o Estado, com o meu próximo, de retribuir aquilo que me foi dado. Não existe, no meu entender, assim, no meu íntimo, nenhuma vaidade no sentido de dizer, não, eu sou juiz porque eu quero ser respeitada como magistrada. Eu sou uma pessoa que conseguiu alcançar o seu sonho. E o meu objetivo é retribuir a vida, tudo que a vida me deu. E é o que eu faço. A senhora atuou muito tempo na área da família e que está aí atrelado justamente à justiça no bairro, né? Continua trabalhando no primeiro grau, como a senhora mesma citou. Se fosse fazer um paralelo, primeiro grau, segundo grau, um resumo da sua vida trabalhando na justiça, o que mais lhe toca, o que mais lhe emocionou em todo esse tempo de carreira? O programa Justiça no Bairro. Porque você tem ali a oportunidade de fazer a justiça em horas. E a justiça é muito rápida, é um contato com as partes, onde você estabelece uma rede de trabalho, onde você tem todos os partícipes juntos, com um único propósito, fazer com que aquela família, aquela pessoa tenha assegurado o seu direito. E se tudo estiver ali presente, os documentos estiverem presentes, as partes estiverem com o seu desejo ali latente, certos, às vezes precisa de um traquejo aqui, um traquejo ali, mas as pessoas chegam a dirimir as suas dificuldades, não vamos dizer nem conflito, vamos dizer, não é um conflito, existem às vezes dúvida.
e você consegue estabelecer aquele consenso entre eles, e estabelecer principalmente aquela responsabilidade, aquela audiência que começou um processo, ela termina em hora, 2, 3 horas, a parte chegou, em 2, 3 horas o processo está terminado, assinado, o mandado de averbação, seja para a averbação de um divórcio, seja para uma retificação de nome, seja uma tutela, seja uma curatela, que é a parte mais bonita do nosso trabalho, a curatela, onde a pessoa sai dali já com já feito o exame, feito a avaliação médica, seja presente na hora, ou seja com o deslocamento de uma equipe até o local onde a pessoa está, que ela está impossibilitada às vezes de deslocamento. A equipe do judiciário vai até lá, retorna para o evento, com o laudo médico, com aquela avaliação, e já pronto ali o curador presente, o juiz já assina o termo de curatela, e a parte sai dali com o seu documento em horas. Esta é a justiça do futuro. Não é aquela justiça protelatória, onde o processo vai para homologar, depois vai para suprir dúvidas, vai ser publicado. Não, ali você faz tudo no ato. O juiz ouve, o juiz presente com o Ministério Público, com a equipe multidisciplinar, os documentos são expedidos na hora. E todas as dúvidas são sanadas naquele momento. E a parte sai dali sabendo que tem um judiciário presente, um judiciário que estava totalmente voltado para aquela família, voltado para aquela pessoa. Isto é justiça com efetividade. Como é que surgiu a ideia de criar o Justiça no Bairro? Na minha peregrinação pelo Paraná todo. Aquela vontade de você estabelecer uma atividade diferente. Aquela porta aberta. O meu gabinete nunca esteve fechado. Todos estes anos de magistrada, o meu gabinete sempre esteve aberto para as partes, para os advogados, para que as pessoas pudessem ter acesso à pessoa do juiz. Eu não deixo de ser uma pessoa que pensa, que sente, mas eu tenho uma responsabilidade como magistrado com a outra pessoa. E neste relacionamento meu com a outra parte, eu tenho que dar uma contraprestação. É como você sair de casa e sair triste. Se você sai de casa triste, todo o teu dia está triste. Agora, todos nós desejamos sempre encontrar alguém bonito, alguém feliz, alguém que lhe traga a alegria de viver, alguém que lhe traga a certeza da esperança, e não a esperança fugaz, mas a esperança que é realidade. Então, quando eu saio da minha casa e vou para o meu trabalho, eu vou para concretizar. Foi isso que aconteceu a minha carreira inteira como magistrada. Adiantava eu ser juiz, ter tanto poder e não poder realizar o sonho das pessoas? Então, como magistrada, eu pude realizar. Tanto que no Justiça no Bairro, eu sempre digo aos advogados que estão das faculdades conosco, ao próprio Ministério Público que trabalha junto, vamos estabelecer tudo que nós pudermos de melhoria, os próprios parceiros que estão conosco, vamos procurar fazer o melhor, que cada evento, que cada programa apresente algo novo, que melhore o anterior. Porque qual é o objetivo? É a parte, é a família, é aquela responsabilidade que eu tenho com o poder que me foi dado, que me foi concedido. O que mudou nesses 16 anos em que a senhora está atuando no Justiça no Bairro? Como carreira de magistrada e como pessoa, a Juicy. Como carreira, o meu ideal cada vez aumenta. Então, vamos dizer assim, todos nós temos um ideal na vida. E o meu ideal é servir. E esse ideal sempre aumenta mais porque eu consigo buscar nessa própria energia, nessa própria vontade de concretizar sonhos, de estabelecer esse liame entre eu e o povo. Por isso que eu afirmo com muita propriedade que o povo é do judiciário e que a tábua de salvação de um povo é o judiciário. Porque todas as vezes que eu vou à rua, que eu vou atender numa escola, o povo vai lá porque sabe que eu vou estar lá. É a figura do juiz, não é a figura da desembargadora. É a figura do magistrado que eles estão vendo.
aquela que vai ter a paciência de ouvir e aquela que de forma simples vai acolher, que vai permitir ser tocada e que também vai tocar. De todas as formas, o toque não é só o toque do abraço, o aperto de mão, o beijo no rosto, mas é o toque aqui. É esse que é o mais importante. É saber ouvir, saber interpretar a dor do outro e transformar aquela dor do outro em felicidade. É criar possibilidade, criar alegria, é construir sonhos. É o que nós procuramos fazer. E, como desembargadora, isso me propiciou uma abertura maior. A estabilidade do programa Justiça no Bairro. A respeitabilidade de um programa para o Poder Judiciário. Porque o Justiça no Bairro, eu apenas idealizei. Eu apenas criei. E eu faço. Mas ele é do Poder Judiciário. E há muito tempo, ele é do povo. E nós encerramos a entrevista com a desembargadora Joeci Machado Camargo por aqui. Agradeço a presença e foi um prazer conversar com a senhora, desembargadora. Da mesma forma. E um abraço a todos. E até a próxima com novas entrevistas no nosso canal do YouTube.